Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, a toda a população que nos acompanha em casa ou pelos veículos de comunicação, as pessoas que nos acompanham na galeria, os servidores. Uma satisfação muito grande voltar aqui, senhor presidente. Vivemos um momento histórico do nosso país e é importante que a gente deixe aqui registrado os nossos trabalhos, né, no momento tão delicado que passa a população, não só da nossa cidade, como já dito aqui, do nosso país. Eu gostaria de iniciar minha fala nessa segunda-feira, dando boas-vindas à doutora Márcia Regina dos Santos, que ela é a nova delegada da Delegacia da Mulher aqui de Bauru, falando que a gente recebe ela de braços abertos aqui na nossa cidade, desejando a ela um excelente trabalho e, ao mesmo tempo, falando do aumento das denúncias de violência doméstica de 36% com a quarentena, ou seja, esses são os casos que estão denunciando, né? Então, o fato das esposas estarem em quarentena o tempo todo com os seus maridos tem feito com que aumente ainda mais a violência doméstica e as denúncias chegam a aumentar até 36%. Sendo assim, a gente deseja boas-vindas à doutora Márcia e pede que ela continue fazendo uma parceria com o grupo OAB por Elas, aqui de Bauru, que é um grupo importante, que já foi homenageado nessa Câmara Municipal, acredito pela vereadora doutora Thelma e Yasmin, eu acho que as duas, ou isso, né? A importância da parceria entre a Delegacia da Mulher e esse grupo importantíssimo da nossa cidade, que é a OAB por Elas. A gente faz votos, então, que essa parceria continue. Seja bem-vinda, doutora Márcia. Transporte coletivo. Senhor presidente, esse é um assunto que já vem sendo debatido na nossa cidade já há um certo tempo. Mesmo com a quarentena 100% em vigor, nós já encontrávamos problemas com o transporte coletivo, principalmente em horário de pico na nossa cidade, né? O prefeito tem feito cobranças sistemáticas para a empresa, tem notificado a empresa, tem multado a empresa, mas existe um contrato em vigência e esse contrato precisa ser cumprido, né? Falei com o prefeito hoje, novamente tinha sido determinado que a partir desta segunda-feira voltassem os horários normais de atendimento na nossa cidade, as linhas teriam que ter voltado ao normal, os horários também, e não era para ter funcionado hoje na tabela Covid. Ocorre que, mais uma vez, a empresa descumpriu, né, esse ofício que foi encaminhado através da Indurb, e o prefeito realmente ele está preparado para fazer essa discussão, se for o caso, judicialmente, né? Por outro lado, nós fizemos uma conversa com ele também, com o prefeito, achamos importante que a gente ouça os representantes dessa empresa e que eles venham explicar por que motivo não tem colocado todos os ônibus para rodar na nossa cidade. Se o problema é financeiro, o que a gente ouve falar, que eu gostaria de ouvir da boca dos representantes das empresas, que nos horários de pico os ônibus têm circulados lotados e nos outros horários durante o dia os ônibus têm rodado vazio por conta da quarentena no nosso município. Isso estaria dando problema no caixa dessas empresas, fazendo com que essas empresas trabalhassem com prejuízo na nossa cidade. Ora, se esse é o problema, a sugestão que nós damos é que se faça uma compensação de horários. Se tem ônibus rodando vazio na nossa cidade em determinados horários, se tem que suspender, que suspenda esses horários e que aumente o número de ônibus rodando nos horários de pico, que era o horário de manhã, agora às 10 horas que o pessoal está vindo para o comércio, no final da tarde, entendeu? Mas é importante que a empresa explique o que está acontecendo, porque se a empresa também falar, olha, nós não vamos fazer, nós não vamos atender, aí tudo bem, então já entra na justiça, faz uma ação, cobre a questão da concessão da empresa, só que antes
Eu acho que essa conversa tem que ser feita e ainda hoje, senhor prefeito. Hoje tem que ser feita essa conversa. Amanhã nós não podemos admitir que os ônibus circulem na nossa cidade com a capacidade lotada, os corredores lotados, como aconteceu hoje. Temos que tomar essa decisão ainda nesta segunda-feira. A minha honra com a parte, vereador Natalino. Vereador Marcos, muito feliz da sua parte ressaltar sobre essa questão. Eu vejo assim, mais uma vez, demonstra de que realmente o executivo da nossa cidade está um pouco se lixando sobre essa retomada das aberturas, realmente, principalmente da questão do comércio de todo mundo. Porque precisa, o executivo está focado nessas decisões e trazer para nós essas situações realmente com as dificuldades. Porque você sabe que realmente o povo está na rua, o povo precisa trabalhar, e nós vamos realmente, essa questão da pandemia, isso vai ser cessado, isso não vai permanecer. Precisa haver um planejamento para que realmente quem de direito respeite. Se não respeita, como você se colocou, entra na justiça. Porque o que nós não podemos é fica privando algumas ações e dentro realmente do transporte público na nossa cidade, debaixo do nosso nariz, as pessoas, como têm nos procurado e colocado, que praticamente os ônibus andam abarrotados, lotados. E aí? Então, quer dizer, tudo que nós estamos fazendo, nós estamos jogando por terra. Você entendeu? Então, é essa questão que eu acho que é importante a Prefeitura realmente providenciar. Obrigado pela participação. Me honra com a parte. Vereador, só como presidente da Comissão de Transporte, caso eventualmente haja alguma reunião hoje, o que está marcado é amanhã, às 11h30, aqui nessa Casa de Leis, conforme conversado com o diretor da Indurb. Só me comunica para que a gente possa alterar esses horários. A presença é fundamental. O vereador Carlinhos também faz parte da Comissão de Transporte dessa casa. Se essa reunião acontecer, obviamente, a presença de Vossas Excelências é imprescindível, não tenha dúvida. Então, voltando, só respondendo, vereador Natalino, o prefeito tem mandado o ofício, tem cobrado a empresa. Ocorre que tem um contrato e o contrato ele é lei entre as partes. E esse contrato está sendo seguido. Então, eu espero que essa reunião aconteça, eu espero que se chegue num acordo, eu espero que a empresa possa realmente, pode ser que a empresa também esteja passando dificuldades, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Nós estamos vivendo um momento nunca vivido na história contemporânea do nosso mundo, né? E a gente precisa ouvir o que está acontecendo com a empresa. Então, a minha sugestão não pode passar de hoje, nós temos que conversar, amanhã nós temos que ter mais ônibus circulando em horário de pico, senão, daqui a 14 dias... Daqui 10 dias, nós vamos ter as nossas UTIs lotadas. Não adianta os comerciantes fazerem a sua parte, não adianta os comerciantes tomarem todo o cuidado, mantendo o distanciamento, o álcool em gel, aferindo a questão da temperatura das pessoas, sendo que os comerciários e os consumidores estão indo ou voltando para suas casas, espremido dentro dos ônibus, acabando aí passando o vírus para outro. Então, eu espero, sinceramente, e eu sempre defendo, o diálogo sempre é a minha defesa. E se não tiver jeito, obviamente, a judicialização é o caminho. Finalizando, senhor presidente, nós temos um outro segmento da nossa cidade que está sofrendo muito, que é a classe artística da cidade de Bauru, como todas o nosso país. Foram os primeiros que perderam os seus trabalhos e serão os últimos a terem os seus trabalhos novamente, uma vez que o ramo do entretenimento não tem previsão de voltar. Tive falando com o secretário de Cultura, ele fez um processo para poder subsidiar essas pessoas através de live. Esse processo foi entendido pelo jurídico da Prefeitura, que não seria adequado porque os recursos deveriam ser utilizados para o combate à Covid. Não deu certo esse primeiro processo, ele está no segundo processo, que inclusive o pessoal que quiser acompanhar a classe artística, que é número 61.459/2020, que trata da parceria público-privada, ou seja, as empresas da cidade de Bauru que quiserem participar dessa live, cujo recurso vai ser destinado para a classe artística da nossa cidade, poderão participar desse chamamento que vai ser feito em breve, agora já ainda nessa semana, para poder fazer uma remuneração para a classe artística. E deixo minha sugestão também, temos no Fundo Municipal da Promoção das Atividades Culturais R$ 191.179,65 de saldo, e a previsão desse ano era mais de R$ 58.341.
precisamos de um projeto de lei que seja encaminhada, para finalizar, senhor presidente, que seja encaminhada para essa casa. Tenho certeza que os vereadores votarão a favor para que parte desses recursos seja destinada aí para as ações da classe artística da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente.